A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos, a você, meu querido, que está inscrito neste canal, a você que está me acompanhando aqui nesse estudo. Vamos lá para a quinta carta. Hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. Vamos analisar, amados ouvintes, vamos analisar aqui essa igreja, as características, dessa igreja. Como nós vemos, nós estamos estudando aqui as igrejas do Apocalipse. Nós vimos que cada uma delas o Senhor conhece as suas obras, cada uma delas o Senhor tem algo contra. Somente duas escapam, somente duas igrejas que o Senhor não tem nada contra, apenas fortalece, aconselha. Mas vamos aqui examinar a igreja de Sardes. No capítulo 3, diz a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tem nomes de que vive, mas estás morto. Então observa aqui, queridos irmãos, que nas aulas anteriores nós sabemos que o Senhor manda escrever as 7 igrejas da Ásia. Nós vemos aqui que o Senhor anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e tem na sua mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os próprios anjos das igrejas, E nós vimos que os 7 castiçais são as próprias igrejas. Então você veja que aqui diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem? O Senhor Jesus Cristo, amados. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus é justamente os 7 Espíritos que se encontram também ao trono de Deus. Nós vimos no decorrer desse estudo que ao redor do trono de Deus existem 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus. Aonde nós vamos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 2, que os 7 Espíritos de Deus, ele representa o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, da inteligência, o Espírito da fortaleza, o Espírito do temor ao Senhor, o Espírito do conselho e da sabedoria, Nós vemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 12, que você possa estar conferindo. Mas, amados, vamos ver aqui, o Senhor aqui, Ele diz: Eu sei as tuas obras, como as igrejas. O Senhor também conhecia as obras, tem nome de que vives e estás morto. Que coisa, meus amados? Que coisa. O Senhor Jesus aqui, Ele enxerga que a igreja de Sardes tinha fama de que estava viva, mas está morta. É o caso de muitas pessoas, irmãos. Tem fama de que está vivo, ou seja, para muitas pessoas estão vivos. Mas o Senhor, que conhece o nosso profundo, que conhece a nossa vida, o Senhor é quem enxerga o profundo do nosso coração. O Senhor aquele enxergava de fato que a igreja de Sardes era uma igreja que para muitos tinha fama que vivia, mas na verdade estava morta. Quantos e quantos tem fama que vive, é elogiado, é até aplaudido, mas que na verdade está morto, Está vivendo uma vida de aparência. É o que aconteceu com a igreja de Sardes. Vamos ver aqui o versículo 2.
Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então Deus aqui ainda está advertindo a igreja de Sardes a ser vigilante, e confirmar o restante que está para morrer, né? Era uma igreja que estava considerada morta para o Senhor, mas para muitos ela conseguia enganar, porque para muitos ela tinha a fama de que vivia, né? Só que para o Senhor Jesus ela estava morta. E o Senhor Jesus aqui ele ainda está alertando aqui a igreja de Sardes que fosse vigilante, que confirmasse o restante que estava para morrer, né? Que vigiasse, né? Porque o Senhor não achou as obras perfeitas diante de Deus. Então, queridos, é bom lembrar que a igreja de Sardes ela foi vista para o Senhor. O Senhor enxergou ela como uma igreja morta. E o interessante de dizer, queridos, é que nós, antes de vir para Cristo, antes de conhecer a Jesus Cristo, Paulo vai dizer ali na carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, em pecado, nós estávamos mortos. Mas Cristo nos vivificou, amados. Cristo nos deu vida. Através da sua morte na cruz do Calvário, Ele nos trouxe vida. Então, amados e queridos irmãos, nós precisamos, né? Nós precisamos ser vigilantes e manter firme a nossa fé. Você veja aqui no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que tu tem recebido, meu irmão, minha irmã? O que é que você tem recebido? O que é que você tem ouvido? O que é que você recebeu? A sua salvação. O que é que você tem ouvido? A palavra de Deus. Então que não entre no seu ouvido e saia pelo outro. Que a palavra do Senhor entre no seu coração. Que você venha assim reviver pela palavra de Deus. Paulo disse em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, querido, que você venha nesse momento, né, ser vigilante e confirmar o restante que está para morrer. Talvez eu esteja aqui falando para pessoas que estão à beira da morte, pessoas que já estão até sentindo que estão morrendo espiritualmente. A gente percebe, irmãos, quando a gente tá se afastando da cruz. Nós percebemos quando estamos morrendo espiritualmente. E um dos sinais que nós estamos morrendo espiritualmente é justamente a vontade, né? Não tem mais prazer de ouvir a palavra, não pega mais a palavra para ler, não jejuma, não adora mais, não sente prazer nas coisas de Deus, pelo contrário, está passando a ter prazer nas coisas do mundo. Isto é verdadeiramente um sinal de que a pessoa está morrendo espiritualmente. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão se sentindo fracas na fé. Mas, irmão, seja vigilante. Confirma o que está, o restante do que está para morrer. Você ainda não morreu completamente. Ainda dá tempo de você se ajoelhar agora mesmo, de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você fazer uma oração ao Senhor e o Senhor renovar a tua força. Como disse no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, o Senhor disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor não quer te ver caído, o Senhor não quer te ver afastado, o Senhor não quer que você morra. O Senhor quer que você fique de pé, você levante a sua cabeça
Que você nesse momento faça novamente a aliança com Cristo, que você venha renovar sua aliança com o Senhor, que você venha voltar ao seu primeiro amor, que você venha praticar as suas primeiras obras, que você não venha ser como essa igreja de Sardes, que tinha fama para muitos, que vivia, mas estava morta. Que nós venhamos assim se arrepender de muitas das vezes mostrarmos para as pessoas que somos fervorosos, que você venha fazer uma análise a partir de agora, a partir desse estudo, que você não venha viver para os outros, que você não venha mostrar para os outros, mas que você venha mostrar verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo, que você é uma serva, que você é um servo de Deus. Então, meu querido, a palavra do Senhor nos diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, se salvo não me engano, tudo que nós for fazer, façamos como se fosse para o Senhor e não para com os homens. Então, verdade é que tem muitas pessoas que cantam para os homens, tem muitas pessoas que pregam, que quer ser estrela para si mesmo. Tem muitas pessoas que querem ser aplaudido pela humanidade. Mas entenda uma coisa, irmãos. Aquele que faz sucesso na terra jamais faz sucesso no céu. Aquele que é elogiado e aplaudido pelos homens, um dia você pode estar sendo criticado por aquela multidão. Porque você veja que a própria multidão que aplaudia o Senhor Jesus, que elogiava o Senhor Jesus, com essa própria multidão que gritou em uma só voz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então que não queira eu, que não queira você ser elogiado pelos homens, mas que nós venhamos assim, amados, fazer tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dele. Então que nós não venhamos assim viver uma vida de aparência, para muitos estar vivo, mas que na verdade o Senhor sabe que você está morto. O Senhor sabe que você não professa ser aquilo que você muitas das vezes professa ser, mas que você nesse momento, amado, de sinceridade do meu coração, você venha voltar para o Senhor, confirmar o que está para morrer. Vamos lá para os versículos. O versículo de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, que é a palavra, a salvação, e ouvido, e guarda, arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei. Então vigia, porque o Senhor está dizendo aqui que Ele virá. Amado, o dia e a hora ninguém sabe. A palavra do Senhor diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, só unicamente o Pai. Então, em várias passagens, Jesus ele diz que é para nós estar em vigilância, que nós estejamos em vigilância, porque nós não saberemos a hora que o Senhor Jesus vem. Ele até faz aqui uma comparação como ladrão, Em Mateus 24, versículo de número 36, você pega a sua Bíblia, você lê, você veja que se nós soubesse a que hora viria o ladrão para roubar a nossa casa, com certeza você vigiaria. Sim ou não? Sim, com certeza você vigiaria se você soubesse a hora que o ladrão viria roubar a tua televisão, roubar a tua casa. Mas, amado, nós não sabemos a que hora o ladrão vem. Se é a meia-noite, se é a madrugada, nós não sabemos. Eu só sei que ele é estrategista, ele sabe a hora certa de entrar numa casa. O ladrão ele tem estratégia. Então, querido, Jesus aqui está fazendo uma comparação, que ele virá como um ladrão. Ele quer que nós fiquemos em vigilância, está esperando por ele. Amados? Então veja aqui no versículo 4, mas também tem Sardes, algumas pessoas que não se contaminarem com suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Tinha algo interessante na igreja de Sardes, irmãos. Algumas poucas pessoas
né? Algumas poucas pessoas que não se contaminaram, mas isso não se contaminaram suas vestes, elas andarão de branco, porque são dignas disso. Só que apesar dessas pessoas, irmão, o Senhor Jesus achar elas não se contaminaram, apesar delas estarem na igreja de Sardes, era justamente isso que a palavra do Senhor diz, que confirma o restante que está para morrer, né? Esse restante é justamente essas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. O Senhor fez uma promessa para essas pessoas que andarão de branco, né? Se elas perseverassem, elas também não deixar morrer espiritualmente. Então o Senhor fez essa promessa de andar de branco, porque são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei, né, o nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, o nome daquelas pessoas. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, veja que situação a igreja de Sardes, né? Veja que situação. Veja que na igreja de Sardes, Satanás não está preocupado com ela. Satanás, na igreja de Sardes não tinha perseguição. A igreja de Sardes, ela não tinha doutrina dos Nicolaítas, como nós vimos nos estudos anteriores das outras igrejas. A igreja de Sardes, ela não tinha a doutrina de Jezabel. A igreja de Sardes, ela não passava por tribulação. E Satanás não estava nem aí para ela. Por quê? Porque ela já estava considerada morta. Ela já era uma igreja morta. E não havia necessidade de perseguição. Então, queridos, cuidado, seja vigilante. Confirma o resto que está para morrer. Ainda dá tempo, como eu falei, ainda dá tempo de você se levantar agora mesmo e fazer como aquele filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Com certeza, meu querido, Deus, Ele vai te receber. Ele tá de braços abertos. Ele não quer saber o que você fez. Ele não quer saber qual é o tipo do pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Ele quer apagar, Ele quer escrever uma nova história. O Senhor Jesus, Ele quer te ajudar, mas para isso você precisa se levantar, você precisa não pecar mais, você precisa ter um arrependimento como o salmista Davi. Ele teve um arrependimento do coração. O salmista Davi, ele chegou até a dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna-me a dar alegria de salvação. Me sustenta com espírito voluntário, Senhor. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, querido, que você possa estar examinando a tua vida, que você possa estar se levantando agora mesmo. Crie força, tire força e se levante, ore, jejue, leia a Bíblia. Deus te abençoe e fica na doce paz do Senhor Jesus Cristo.